Shalom, shalom, pessoal. Estava pensando aqui e resolvi compartilhar com vocês o meu pensamento. É uma pergunta que vai desencadear em uma série de perguntas. Por que as religiões em geral, cristãs, islâmicas, judaicas, hindus, budistas, a galera que entra no pacote do cristianismo tá o evangélico, o católico, o espírita, o macumbeiro, né? Todos se dizem cristãos das suas formas. Uns não concordam com os outros, né? O Adventista, o Testemunho de Jeová, CCB, não concordam com os outros, porém são todos cristãos e no mesmo pacote. Todos falam que seguem Cristo. Eles seguem um Cristo que tem uma forma única, única no sentido de que não é o verdadeiro Cristo. É uma compilação, porque se dizem seguidores de Cristo, mas têm suas teorias pagãs, suas teorias voltadas para o entendimento do joio, se afastando totalmente do comportamento do trigo. Você observa que eh, em cada item que esse cristianismo vive, existem perguntas que eles não conseguem responder. Quer dizer, eles não têm luz, não têm iluminação, não têm a luz do divino, não têm a luz verdadeira, a luz do Senhor. Você faz algumas perguntas, e aí a camada de pastores e padres, líderes, anciões, eles ficam sem conseguir responder. Por quê? Porque eles não têm o ensinamento e o conteúdo vindo diretamente do trono de Deus. Olha só, você pode fazer uma pergunta: por que Deus escreveu a sua assinatura? Deus fez a sua assinatura no DNA do homem. Qual o motivo Deus escreveu 10, 5, 6, 5, Yod, Rei, Vad, Rei? Por que os cristãos não têm entendimento sobre esse assunto? Por que o nosso DNA tem que estar intacto? Porque não é interessante, pelo contrário, é até uma forma de começar a colocar a marca da besta, a tentativa de mudar o DNA. E por quê? Em um determinado momento, todos os líderes concordaram com a ideia dessa mudança. Gente, exatamente pela ideia de que o reino de Deus está dentro de você. Mas as pessoas não conseguem entender que no DNA habita o próprio Senhor, o próprio Yod Rei Vad Rei. Ele escreveu a sua assinatura, ele assinou a sua obra-prima, porque ele está lá, ele mora lá. Agora, imagina a hipótese de você mudar o seu DNA, retirar ele. Hã? Então você observa que Satanás tinha usado a categoria de ser palhaço ou de ser amigo da criança para nos fazer de palhaço. A ideia dele, no sentido de fazer as pessoas estarem eternamente num mundo fantástico de Oz, no mundo mágico de Oz, no mundo fantástico de Bob, numa ilusão, onde ele fala constantemente: tudo isso te darei se prostrado me adorares, colocando todas as tentações diante de cada um de nós constantemente, onde a gente não consegue detectar qual é a verdadeira chave do entendimento. A gente não consegue perceber realmente o que está por trás das religiões, o que está por trás de tantas mentiras. Porque as religiões não têm um entendimento sobre o reino de Deus, porque as religiões não conseguem descobrir que a Bíblia, ela não é apenas um livro de histórias, porque as religiões não conseguem fazer as pessoas entenderem que todos os textos da Bíblia passam por códigos, são codificados, têm letras que têm suas codificações, suas ideias, e a cada item deve ser estudado profundamente. Por que os pastores não sabem disso? Um exemplo, vou fazer uma pergunta básica, tá? Os pastores não têm conhecimento sobre a semente da serpente. Você faz perguntas sobre a semente da serpente que estão lá, é irrefutável. Você pode tirar, por exemplo, as genealogias. Para que? Para que genealogia na Bíblia? Ora,
Genealogia é o cartório, é o registro de paternidade, é o registro de filiação. Então, todas as pessoas que são filhos de alguém estão lá na genealogia. Todas as pessoas que são pai de alguém estão lá na genealogia. Então, você vai analisar a genealogia de Caim. A genealogia de Caim não tem Adão. Por que motivo? Na genealogia de Adão, não tem Caim. Por que motivo? Ora, se a genealogia é um registro de paternidade e não há o nome de um na genealogia desse, não há o nome de outro na genealogia desse, o que está acontecendo? Ora, eles não são parentes. Isso é algo óbvio. Por que pastores não conseguem entender isso? Por que padres não conseguem entender isso? Por que bispos não conseguem entender isso? Por que apóstolos não conseguem entender isso? Ora, eles não conseguem entender porque eles não têm a voz de Deus ensinando eles. Ele não tem Espírito Santo ensinando eles. Eles não têm Deus ajudando-os a ter esse conhecimento, principalmente agora, onde a gente está no princípio das dores. Outra pergunta que você pode fazer: por que todas as punições? Por que todas as sanções? Por que todas as consequências desastrosas da atitude de ter desobedecido, elas são na área sexual? Ora, Eva come algo pela boca e ela esconde, não a boca, ela esconde as partes íntimas. Adão esconde as partes íntimas. Se eles tivessem pecado pela boca ou pela mão, eles eram para esconder a mão e esconder a boca. Não. Eles cometem uma atitude que está decodificada na Bíblia, mas a primeira coisa que eles fazem é esconder as partes íntimas. A mesma coisa você consegue entender quando você vai analisar o julgamento do Senhor sobre o assunto, a sentença do Senhor sobre o assunto. Ele fala de vários tipos de punições relacionado à sexualidade. Olha só, imagina, alguém comeu um fruto, aí porque comeu um fruto pela boca, vai ficar grávido. Ela ficou grávida após isso. Por que eles não querem que a gente pense? Por que a teologia não deixa a gente pensar? Por que a teologia é tão maligna a ponto de enganosamente colocar sempre Deus como um ser mau? Porque assim são todas as teologias, todas as ideologias. Ela coloca Deus como um ser mau e tenta ajudar Satanás a ser um ser bom, fazendo uma dualidade, jogando aquilo que é verdade para ser mentira e jogando uma mentira para ser verdade. Ora, a mentira, ela nunca consegue se estabelecer se ela não se calcar em um pouco de verdade. Mas vamos analisar um pouco mais. Você observa, Eva agora tem dor de parto. Eva agora vai ter inimizade com quem ela tinha amizade. E ela tinha amizade com quem? Com a serpente. Ora, como alguém tem amizade com um animal rastejante? Ele fala para a serpente que a partir de agora você rastejará. A palavra rastejará, se algum pastor fosse estudar um pouquinho mais, ele entender que a palavra rastejar significa produzirá, andará, continuará, e não rastejar no sentido de ficar andando com a barriga sobre a terra. A serpente não produzia mais, e ela não produz mais. Por quê? Foi o único filho que a serpente teve, foi Caim. Caim, sim, Caim podia produzir, mas a serpente não. A serpente não podia produzir. Falou para Adão, você observa, olha, a partir de agora, falou para Adão, para Eva, para a serpente, todos receberam punições na área sexual. Por qual motivo? Agora você veja, Caim não é filho de Adão, assim como Jesus não é filho de José. Caim é a explicação que Jesus fala lá no joio e no trigo, na parábola do joio e do trigo. Jesus chega explicando sobre veio o inimigo e semeou a semente. E ele fala, fazendo alusão da mulher ser a terra. Aí ele explica sobre como foi colocada a semente. Lá na frente tem uma outra alusão que os trabalhadores falam, Senhor, querem que arranque o... Ele não está falando
querem que arranque os joios no futuro, quando vier Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Não, não está falando disso, ele está falando que querem que arranque os anjos. Se incomodaram com a situação do joio ser plantado na terra e pediram ao Pai para arrancá-lo. O Pai disse: não, deixa que cresça. Assim que arrancando um, não consiga matar o outro. Era isso que aconteceria se tirasse Caim da barriga de Eva, porque ia matar Abel. E tem grandes estudos sobre isso, grandes entendimentos muito mais profundos que o cristianismo atual, que é uma farsa, que é pagã. Gente, vocês observaram como o cristianismo atual é pagão? Ele não é o cristianismo de Cristo, não é o evangelho que foi pregado por Paulo, que foi pregado por Pedro, pregado por Tiago, pregado por nenhum dos homens de Deus. Não é o evangelho que Jesus pregou. O cristianismo atual, ele é totalmente voltado para a ideia do paganismo. A Igreja Católica trouxe o paganismo para o meio desse sentimento e entendimento de cristianismo e hoje as pessoas festejam a Páscoa com ovo de coelho. O coelho põe um ovo, esse ovo tem sabor chocolate, e as pessoas festejam a Páscoa. Não é com pães asmo, não é com peixe, não é entendendo a ideia do cordeiro que fez a passagem do Egito para a Terra Prometida. Não é entendendo a festa que o Senhor manda observar, porque o Senhor nos manda observar 7 festas. O cristianismo não observa uma delas. Não observa uma delas. Não sabe da existência da festa de Pentecostes, de festa de jubileu, Rosh Hashanah, Teshuvah, festa das trombetas. São 7 festas. Agora você vai observar que o que eles fazem é cultuar as festas do paganismo, com todos os nomes e de forma espalhafatosa. A forma que o cristianismo age é uma forma de concordar com a ciência, concordar com o calendário gregoriano, e com esse argumento de que Jesus veio para separar anos após Cristo e depois Cristo, ela também, com o calendário, trouxe também uma adoração aos nomes das semanas, aos nomes do mês. Dá uma olhadinha, gente, qual é a relevância que tem cada nome de cada dia de semana, cada dia com o nome em inglês e a quem arremete. Monday, Sunday, dia do sol. E aí a coisa vai muito longe. Aí observa os meses. Maio, abril. O abril é que começa o mês. Então, existem coisas por trás que o cristianismo ele resolveu apagar, abafar, para que as pessoas entrassem no engano. Você observa, as pessoas não têm noção nenhuma que quando Deus escreve algo na Bíblia, ele não escreveu por brincadeira. Um exemplo, lá em Levítico fala para a gente não comer um monte de carnes que nos traz doença. E fala para a gente comer algumas carnes que nos traz saúde, que são as carnes cachés e as carnes não cachés. Fala para não comer lagosta, não comer camarão, não comer porco. Nenhum homem de Deus come isso. Mas o cristianismo satânico, ele diz, não, que naquele sonho que Deus deu a Pedro, e quando Pedro falou, Senhor, eu não vou comer nada impuro, não, não fale que é impuro, que eu purifiquei. A partir de agora, Deus purificou as carnes. Gente, o texto está falando que é para Simão, para Pedro, ir pregar para os gentios, que era uma carne que não fazia parte da carne dos judeus. Era uma categoria, era uma analogia. Em nenhum momento Jesus comeu porco. Em nenhum momento nenhum homem de Deus comeu porco, comeu camarão, comeu lagosta, comeu inseto. Agora veja hoje o cristianismo, como ele está envolvido com o satanismo. Porque é normal hoje você comer o hambúrguer de inseto, o hambúrguer de cobra, o hambúrguer de serpente, o hambúrguer de jacaré. É normal hoje você comer a carne sintética. Então, isso cada vez mais fazendo com que a saúde das pessoas seja prejudicada.
As pessoas já não bebem mais águas. A água das pessoas é refrigerante, cachaça e cerveja. As pessoas não conseguem entender que toda a nossa alimentação está sendo comprometida. Ah, então não tem jeito. Não tem jeito sim. Você pode ter a sua própria água no seu poço. Você pode ter a sua própria comida. Você pode fabricar a sua comida. Você pode pensar em comer saudavelmente. Mas existe uma indústria que pertence ao príncipe deste mundo, que é Lúcifer, que aparelhou uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia, uma indústria fabricada para contaminar o DNA. E as pessoas não têm noção que tudo isso faz parte de um pacote e, pasmem, as religiões, elas são exclamativas em relação a tudo isso. Elas vêm apertando, concordando, elas vêm ajudando cada vez mais a essa onda do maligno continuar sendo vertente nas nossas vidas. Quando você lê Romanos 12, 1 e 2, você entende que o texto fala para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo. Gente, olha só. Veja que forma de. Dificilmente você vê um líder ou uma pessoa religiosa do sexo masculino usando barba e cabelo grande. Mas está na Bíblia, é uma recomendação do Senhor. Dificilmente você vai ver uma mulher de Deus não querendo usar maquiagem, não querendo usar batom. Mas está na Bíblia, é recomendação. Existem livros que deveriam estar na Bíblia e a Bíblia fala, olha, esse livro devia estar aqui, tá? A própria Bíblia fala que o livro devia estar aqui, como o livro de Enoque, o livro de José. Então existem vários livros que deveriam estar na Bíblia e não está. 70 padres resolveu na Septuaginta fazer um concílio e colocar livros que eles dizem que são de Deus e livros que eles dizem não ser. Ora, a própria Bíblia, no livro de Josué, manda ler o livro de José. No livro de Judas, manda ler o livro de Enoque. E quando você vai ler o livro de Enoque, você consegue entender qual é realmente a estrutura da Terra, como a Terra é. Você entende que a Terra não é redonda. Você entende que quem gira é o Sol, quem gira é a Lua. Você entende que a cosmologia colocada para a gente, a forma que a ciência nos ensina, é um engano satânico, é uma ilusão. E nessa ilusão, as pessoas levantam suas bandeiras e elas aceitam qualquer influência vindo da mídia, vindo de qualquer coisa. Então eles empurram uma ideia e essa ideia, ó, isso é científico, tá? Não bate de frente. Não tenta falar alguma coisa contra isso. Isso aqui já foi comprovado no artigo fulano de tal. Então as pessoas estão totalmente rodeadas por este mundo que jaz no maligno, totalmente rodeadas, totalmente compenetradas. É naquele papo do junto e misturado. Está na hora da gente começar a entender o terrível engano. Porque, imagina, gente, as pessoas nem têm noção que os humanos, eles eram seres que faziam parte das mesmas criaturas que Deus fez no primeiro momento, os seus filhos. Olha só o que diz no Salmo. Vós sois deuses e como homens morrereis. Nós estávamos na grande rebelião, nós fazíamos parte da grande rebelião. Nós estávamos naquele grupo de seres que estavam lá ouvindo e participando de todo o ensejo onde houve a rebelião. Um grupo resolveu bater de frente contra Deus, derrubar o trono de Deus, que era o grupo que obedecia a Lúcifer. Um grupo resolveu ficar defendendo Deus, que era o grupo que acompanhava Miguel, Jesus, Gabriel, era o grupo dos anjos do bem, os anjos da luz. E um grupo ficou neutro. A parábola do filho pródigo explica sobre esse assunto. O grupo neutro é a humanidade é o filho pródigo, que diz: pequei contra os céus e contra ti. Dá uma lida mais uma vez na parábola do filho pródigo e aumente sua compreensão realmente do que é. Ora, vocês observam, o príncipe desse mundo, o dominador deste mundo, quem domina este mundo, determinou quantas pessoas tem que haver para o Apocalipse e diz que não pode ter mais que 500 milhões de pessoas. Isso está escrito nas tábuas guias da Geórgia. As religiões estão se voltando cada vez mais ao entendimento de que a ideia correta é a ideia de adoração ao Deus Bafomé, o Deus da maçonaria.
Um demônio que vem dominando as pessoas, que vem dominando e entrando dentro das religiões, dentro das casas, dentro das teorias, dentro das ideologias, e as pessoas não percebem que a cada passo elas estão se fazendo uma com todo esse engano. Gente, há uma série de perguntas que pastores, padres, líderes não conseguem responder ou não querem responder, porque eles também estão no maligno. E você, pregador, líder, acorde, desperte, arrepende-se do seu mal. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Toda essa forma, todo esse ensejo que vocês atuam foge ao entendimento que Deus quer, porque o entendimento do Pai é um entendimento brilhante, é o entendimento de uma família celestial, onde tem um Pai amoroso, onde tem uma mãe consoladora e tem filhos obedientes ao Pai e copiadores do filho mais velho, que é Jesus Cristo. Porém, o entendimento de vocês está longínquo do reino de Deus. Não conseguem perceber e captar o reino de Deus, porque o reino de Deus é toda a história do que aconteceu no reino, do que acontece no reino e do que acontecerá no reino. Enquanto cada vez mais as pessoas estão dormindo, estão de olhos fechados, estão em densas trevas, não conseguem entender que dois seres do mesmo sexo não produzem, não há como produzir. A ideia do Senhor sempre foi a ideia de família celestial, e esse padrão de família se estende aqui no céu. Por quê? Porque as coisas são aqui na terra como nos céus. A terra, ela é um espelho das coisas que tem no céu, porém no céu não há pecado. Por que as religiões não têm o entendimento correto acerca das coisas do Senhor? Porque elas estão no maligno. Elas jazem no maligno. O entendimento que o Senhor tem para nós é, obviamente, o entendimento de uma família celestial, harmoniosamente. Observa, gente, há um segredo tremendo lá em Efésios que diz: deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, unirá-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Falo isso em relação a Cristo e à igreja. Então, o que ele está dizendo? Deixará Cristo, o seu pai e a sua mãe, unirá-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quem é a mulher de Cristo? A mulher de Cristo é a noiva. São as pessoas que resolverem tomar o entendimento e andar no caminho de Cristo, modificando os seus caminhos, copiando o Senhor e o autor da vida. Esse é o entendimento, meu irmão. Que Deus abençoe você. Shalom, shalom. Um abraço.